A questão do diário oficial, e foi já relatado inclusive pela própria procuradora Yara, que se fosse hoje ela tomaria outro procedimento. Então, e pelo próprio ex-procurador, que cita inclusive não só uma tentativa de fraude, cita duas, que ele avisou o prefeito e num segundo momento novamente tentaram fazer. Ele novamente se reportou ao prefeito e disse: prefeito, estão fazendo novamente, tome providência. Então, o Carlos Eduardo, não está ficando muito claro para mim, já que o senhor era o responsável pela pasta, e mais, na medida que você coloca o seu cargo à disposição do prefeito, você não pediu para ser exonerado, seria isso? Você deixou em cargo dele? Apresentei meu cargo à disposição dele. Para ele tomar providência de exoneração ou não? Ele tomar providência. Até porque ele sabia que eu estava chegando naquele momento naquela pasta. Sim, mas você deixou à disposição do prefeito para ele tomar a atitude sim ou não, exonerar ou não. Se ele quer tomar essa atitude. Sim. Ele chegou a falar o porquê que exonerou? O senhor chegou a comentar? Eu saí já, isso foi final de junho, meados de junho, eu saí só no final do ano. Só em novembro? Só em novembro. Então, quer dizer, ele segurou, no primeiro momento, então ele não tomou a devida decisão, esperou ainda. Sim. Postergou um pouco mais até novembro. A minha saída no governo em novembro foi uma saída de comum acordo entre eu e ele. Foi um comum acordo entre ambas as partes. Então não houve nenhuma atitude mais áspera para o prefeito exonerá-lo sem um prévio comunicado. Não. Beleza. Então, quanto ao diário oficial que foi publicado, eu acho que a questão da fraude ela se dá no momento da sua publicação, porém o fato, no meu ver, não foi consumado uma vez que não houve o pagamento. Ele foi uniforme e aliás o valor me assusta muito, que foi uniforme e remédio. Eu não tenho mais de 5 milhões de reais. Então eu quero crer que um valor desse porte, se eu fosse o prefeito, eu ia monitorar isso muito atentamente, muito de perto, porque é um valor expressivo. Só de convir que é um valor expressivo, a gente não está falando de 10 reais, estou falando de 5 milhões e tal, né? Dinheiro público. Nós temos a responsabilidade de zelar. Então, o senhor tomou a providência de exonerar os dois meninos, o Igor e o César. Isso. Posteriormente, qual foi o posicionamento do senhor, já que foi publicado, e se for publicado, quem soltou esse diário? O senhor é responsável pela parte. Quem mandou publicar? A Secretaria de Administração, ela tem vários órgãos, né? Tem a licitação, tem o departamento do pessoal de recursos humanos, tem a garagem, tem o patrimônio, tem o almoxarifado, e cada departamento tem um chefe para suas rotinas diárias. Então eu sou responsável, mas eu não tenho a interferência nas rotinas de cada setor. Eles aprontavam os editais, mandavam publicar, marcavam as datas, né? Eu não tenho interferência nas rotinas. Mas eu passo a ser responsável. Não foi do setor do senhor. Sim, eu passei a ser responsável pelo fato. Foi do setor do qual você fazia parte. Não houve outro setor, foi o seu. Foi o setor que cabia à minha secretaria. E eu passei a ser responsável por estar como secretário naquele momento. Mas com uma pergunta que eu entendi, da rotina de publicar, era a responsabilidade dos funcionários que faziam o processo girar. Faziam o processo andar, preparavam, recebiam os processos, faziam os editais, mandavam publicar os editais, né, e informavam: marcamos a licitação tal, marcamos a licitação tal. Eu ia monitorando aqueles processos que iam chegando para a licitação e aqueles que iam sendo marcados. Então eu passava a monitorar
a eficiência, né, digamos assim, do que entrava e do que saía, do que era marcado, se a licitação ocorreu, se não ocorreu, eu tomava conhecimento disso. Agora, a rotina de cada funcionário, eu não tinha gerência nem como, não tinha como fazer. O procedimento, no caso de uma suposta fraude, o senhor está dizendo que, pelo que eu entendi, está dizendo que não houve, não é isso? Foi isso que eu entendi? Foi. O senhor disse que não houve fraude. No caso de uma suposta fraude, qual é o procedimento? Qual seria o procedimento real, no caso do senhor como responsável da controladoria, teria que fazer? Se fosse verificado que o processo chegou às minhas mãos, não constava nenhuma identificação da prefeitura, como eu falei, nem processo, número de página, assinatura, e não constava nos autos do processo, em nenhum momento foi mostrado, eu seria o primeiro, né, a levar, isso também seria crime, né, mas eu não vi essa fraude, enfim, o fato era dado pelas pendências administrativas que cabiam ao secretário de administração, né, de não verificar. Se soubesse que o processo estava ali, o documento ali assinado, não era verdadeiro, a minha atitude teria sido outra, mas não foi o que eu presenciei. Sinceramente, senhor presidente, eu não estou entendendo, porque vários secretários vieram aqui e apontam a questão da fraude do Diário Oficial. O senhor Carlos Eduardo vem aqui e me diz que não há fraude. Então, senhor presidente, eu acho que nós estamos retroagindo, ou o senhor Carlos Eduardo está mentindo. Para mim não tem outra maneira de ver isso. Porque nós temos aqui a controladora, a atual controladora, faz o apontamento que há fraude no Diário Oficial não consumada, uma vez que não houve o pagamento. Nós temos o ex-procurador Antônio Geraldo, que aponta também para a fraude. Nós temos aqui o Valério da licitação, que também diz que houve a tentativa de fraude. E o senhor vem aqui e nos diz que não houve fraude, duas vezes tentativa publicada no Diário Oficial. Acho que o senhor é responsável. Se for publicado, alguém, senhor Carlos, se não houve, alguém deu ordem para publicar. Nós queremos saber quem foi que deu a ordem. Se não partiu do senhor, quem foi que deu a ordem para publicar? Todas as rotinas de licitação, ela ocorria dentro do departamento de licitação. A confecção do edital, a data de publicação, todas as rotinas eram feitas dentro do departamento. O que eu quis externar aqui para Vossa Excelência foi a questão da fraude, que foi apresentado para mim um documento extra-processo. Em nenhum momento eu disse que não houve a tentativa, ou também em nenhum momento eu disse que houve a tentativa. Eu disse para o senhor que eu vi o documento não dentro do processo. Um documento comum, impresso, né, que ali realmente constava, criava indícios que teria sido modificado uma página do Diário Oficial, mas que não estava dentro do processo e não constava em nenhuma forma ligava aquele documento ao processo. Foi isso que eu falei para o senhor. E respondendo a questão, mais uma vez, da responsabilidade da publicação, o setor de licitação ele recebia o processo, ele botava, ele fazia o edital e mandava publicar. Então toda a rotina da licitação, quem fazia era o setor de licitação, do começo ao final. Uma folha de pagamento lá no departamento de pessoal, recebe a folha, processa, verifica e sai o documento pronto. A questão de pagamento, como Vossa Excelência muito bem colocou, ele não só não foi pago, ele não chegou nem a ser licitado. Né? Porque imediatamente ao tomar conhecimento disso, eu pude despacho, mandei anular o processo, nomeei outro servidor como pregoeiro e esse outro servidor iniciou um novo procedimento da estaca zero. O senhor mandou cancelar no primeiro momento ou no segundo momento? Não, assim que eu soube. Porque houve duas tentativas. Eu estou com conhecimento agora, eu só soube dessa do diário. Não. Segundo o ex-procurador, que nos relata, houve duas tentativas. Então eu, como secretário oficial, não me informou. Em nenhum momento ele me informou. Ele não me informou nada. Né? Se ele tomou conhecimento, ele levou direto ao prefeito e não comunicou ao secretário da pasta. E eu fui informado por esse senhor prefeito somente de um caso. O senhor anulou o despacho. Então houve a tentativa de fraude.
Eu não sabia responder por quem, mas houve a tentativa de fraude. Dentro dessa visão, houve a tentativa de fraude. Não, qual visão? O senhor me explica para eu poder entender. Houve a tentativa de fraude ou não houve? Porque se foi publicado... Dentro dessa visão que o senhor está colocando, houve a tentativa de fraude. E o que eu estou querendo dizer para o senhor é que, como o processo, tá, como o papel não foi colocado dentro do processo, não chegou a mim um documento oficializado pela prefeitura, eu não sei se o documento foi colocado de propósito para prejudicar ou se tinha um interesse de lesar os cofres públicos. É isso que eu quero dizer para Vossa Excelência. Eu tomei conhecimento de um documento sem o logomarca da prefeitura. Por que não foi aberto um inquérito administrativo? Porque o procedimento normal de uma situação como essa é abrir sindicância ou o inquérito administrativo. Por que não foi aberto? Porque teria que ser solicitado pelo senhor, eu tenho enganado. Pelo meu entendimento, só o menor juízo, esses atos de inquérito estão subordinados, né, da Procuradoria Jurídica. Mas o senhor tem que levar para a Procuradoria, já que o senhor é representante da parte. No momento que o procurador foi o primeiro a saber, excelência, eu já... O senhor comunicou ao procurador? Não, ele foi informado que ele sabia. E eu imediatamente tomei as medidas administrativas da minha parte. Eu não sei responder o porquê que, dentro do conhecimento jurídico, não foi tomada as providências. Seu Carlos, deixa eu dizer para o senhor. O senhor foi informado que ele sabia. Oficialmente, o senhor, como servidor público, aliás, pela sua ficha com várias prefeituras, o senhor deveria saber disso, que esse comunicado tem que ser feito oficialmente. O senhor teria, como responsável da pasta, oficializar a Procuradoria ou de quem competente, ou o próprio prefeito, para que tomasse a devida providência. Não é me informar que ele sabia. Isso não é passivo. Isso é passivo de prevaricação na sua função, já que o senhor tem o dever de agir e ser competente no seu cumprimento de dever de cidadão público. O senhor teria que ter convocado, oficializado a Procuradoria e comunicado tal fato. A minha ação de dever foi proteger o erário, né, o patrimônio público, e assim foi feito por mim naquele momento como o que deveria ser feito para que nada pior pudesse vir a acontecer. Tá? Então a minha atitude foi de fazer o melhor naquele momento. Então, mas o dever de proteger, Sr. Carlos Eduardo, seria o senhor comunicar, na verdade, oficialmente a Procuradoria para que ela abrisse o inquérito administrativo. E aí sim apurar de quem realmente foi a responsabilidade. Porque todos que vêm aqui, ninguém é responsável. E aí a gente fica nessa. Quem então é responsável? Deve ter sido um fantasma que está morando na prefeitura e fez o caso oficial. Será que a prefeitura vai ter um fantasma lá dentro? Pode ser. Isso não pode acontecer. A gente, quando exerce função pública, a gente tem que ser altamente transparente. A transparência se dá quando a gente toma as medidas não que nos convém, e nem que convém a terceiro, mas sim o que manda a cartilha do servidor público. Então, eu acho que nesse momento o senhor teria que ter comunicado oficialmente, através do documento, que hoje, por exemplo, o senhor poderia estar nos protocolos entregando esse documento, dizendo: olha, eu comuniquei, está aqui o documento, eu fiz a minha função, está aqui. Se tomaram providência ou não, mas eu fiz a minha parte, eu comuniquei, está aqui. Há quanto tempo o senhor estava secretário da pasta de administração, quando o senhor tomou conhecimento, através deste papel, sem nenhum valor, como o senhor bem disse, né, um extra processo, de que houve aquela tentativa, ou era fraude, enfim? Eu não sei precisar, mas eram poucos dias, né? Eu tomei posse em junho, né? Fui transferido para a Secretaria de Administração em junho, e esse fato ocorreu em junho também. Então foram poucos dias, uma semana, 10 dias no máximo. Um dos servidores afastados era, parece que, genro do ex-procurador. O senhor tomou essa iniciativa de afastá-lo. O senhor teve o cuidado de verificar se ele efetivamente tinha, quer dizer, ele tinha participado daquela tentativa de fraude, ou até mesmo daquela fraude?